Principais atrações em Manaus. Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é um dos mais importantes teatros do Brasil, e o principal cartão postal da cidade de Manaus. Localizada no centro histórico do Largo de São Sebastião, foi concluída em 1896, para atender aos anseios da elite amazônica da época, que idealizava a cidade como igual a um grande centro cultural. É amplamente considerado um dos mais belos teatros do mundo. O estilo renascentista gira em torno de sua estrutura externa e detalhes únicos na cúpula, tornando-se um dos monumentos mais famosos do Brasil, e portanto, o maior símbolo cultural de Manaus, e uma das expressões arquitetônicas que tornaram esta cidade famosa de Paris. Trópicos. Por ser uma obra única no país e representar o apogeu de Manaus durante o boom da borracha, foi declarada Patrimônio Histórico Nacional pelo IPAM em 1966. Tem uma localização mais precisa na Avenida Eduardo Ribeiro, e recebe cerca de 288 mil visitantes por ano. Com decorações muito nobres, o Teatro Amazonas não é apenas palco de grandes peças, mas também palco de apresentações internacionais como a White Strip Band. Desde 1997, o Amazon Opera Festival é realizado em cinemas. Encontro das Águas. O encontro das águas é um fenômeno natural facilmente observado em muitos rios da Amazônia. Os fatores que fazem com que isso aconteça na área variam dependendo da geologia, clima, questões térmicas e até mesmo do tamanho ou acidez do rio. As águas mais famosas estão localizadas em frente à cidade de Manaus, entre os rios Negro e Solimões, e são um dos principais atrativos turísticos da capital amazônica. Esse fenômeno também ocorre em outras cidades do Brasil, como Santarém no estado do Pará, quando as águas do Tapajós e do rio Amazonas em Tefé se encontram, além de muitas outras cidades do interior da Amazônia brasileira e da Amazônia internacional, como Iquitos no Peru, e outras localidades da Amazônia espanhola. Para homenagear esse fenômeno, o arquiteto Oscar Niemeyer meticulosamente projetou um projeto de monumento à confluência de águas, que ainda está em andamento em Manaus, e esta é uma de suas últimas obras em vida. Praia da Ponta Negra. A Praia da Ponta Negra é uma praia urbana de Manaus, capital do estado do Amazonas. Está localizada às margens do Rio Negro, e é um dos principais cartões postais da cidade. Possui uma orla urbana, quadras poliesportivas, e um anfiteatro onde são realizadas apresentações musicais, teatrais e outras atrações, o que a torna um dos principais atrativos turísticos da capital amazônica. Jardim Botânico. O Jardim Botânico de Manaus, Adolfo Duque, é um jardim botânico no Brasil, localizado em Manaus, Amazonas. Construído em homenagem ao botânico Adolfo Duque, é considerado o maior fragmento florestal preservado da área urbana do Brasil. O Jardim Botânico ocupa uma área de 5 km² e está distribuído em uma área de 500 metros de largura e 6 km de comprimento. Estende-se por 4 km ao longo da fronteira sul. A borda oeste da Reserva Florestal Adolfo Duque. Está localizada na comunidade Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Neste local, proporciona contato direto com a natureza e atrai turistas de todo o mundo. Foi criado em 24 de outubro de 2000, e é administrado por meio de uma parceria entre o Instituto Nacional da Amazônia, a Prefeitura de Manaus e o Museu da Amazônia. Tem como objetivo buscar alternativas para conter o avanço da ocupação desordenada, invasões, nas zonas norte e leste de Manaus, e proteger as florestas da região. No jardim, também se encontra o Museu da Amazônia. É uma estrutura instalada na reserva em 2009, e ocupa 1% da área total do local. Palácio Rio Negro. O Palácio Rio Negro foi sede do governo e residência do governador. Seu nome original era Palacete Shows, construído pelo alemão Valdemar Shows, e era considerado o Barão da Borracha. Depois que o governador do Amazonas, Pedro de Alcântara Bacelar, aprovou a compra, ela foi renomeada como Palácio Rio Negro em 1918. Relógio Municipal. O monumento localizado no centro da cidade foi inaugurado em 1929, com arquitetura neoclássica, e possui uma grande importância para a história de Manaus. O relógio simboliza a mudança de um ciclo com o fim da Era da Borracha, a qual deu início a uma crise econômica na capital amazonense. A frase Vulnerante Onis,
Última Necate, todas ferem, a última mata, gravada na construção, significa que para tudo há um tempo de acabar, até mesmo a vida. A Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia foi concluída em 2014, para sediar a Copa do Mundo no Brasil, e sua construção usa uma estrutura metálica, em forma de anel, semelhante a um galho de árvore, e tecida como uma cesta indígena. O valor do guia turístico é de R$ 20, mas se houver eventos ou competições, pode ser suspenso. Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Não são somente as opções gastronômicas, típicas do Amazonas e artesanatos, feitos pelos povos indígenas, que chamam a atenção do visitante no Mercado Municipal Adolfo Lisboa. A arquitetura Art Nouveau do edifício também é uma incrível atração. Visitar o Mercadão é adentrar a fundo na cultura amazonense, da forma mais simples possível. A entrada é gratuita, e o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 6 horas às 18 horas. Domingos e feriados das 6 horas às 12 horas.